Bom dia, sábado, 16º dia do jejum. Glória seja dadas ao Senhor. Recebeu o poder da lutar, a sua casa foi marcada e protegida com o sangue do Cordeiro. Hoje você vai receber uma liberação da personalidade, o ser que Deus te criou, a imagem daquele que te criou. Todo esse texto desse 16º dia do jejum está baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 27, 28, no livro de João 3, 1 a 8. É óbvio, irmãos, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso faz nos entender que o homem recebeu as características de um Deus vencedor. E é isso que você vai receber nesse sábado, em nome de Jesus. Porém, com a queda do homem, o pecado do homem, isso distanciou e fez com que este homem fosse totalmente descaracterizado pelo pecado e trazendo sobre ele deformações. Recebeu deformações que sobrepuseram sobre as verdades da criação e a imagem do Senhor, fazendo com que ele tivesse dureza de coração, inconstância, para que ele fosse insensível, tivesse uma instabilidade emocional, fosse egoísta, entre outras tantas coisas que o pecado trouxe sobre a vida do homem. Então, como eu faço para mudar esta condição e receber esta unção, do ser que Deus criou, a personalidade do Deus que nos criou, é você fazer o quê? É experimentar a novidade de vida, através de ter Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa nascer de novo, pelo Espírito. E é por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, textos que estão aqui, te dando munições para o teu dia do jejum, para que você manifeste nesse dia o poder de receber a personalidade, o ser que Deus criou, que foi precioso, maravilhoso. Gálatas 2:20 diz assim: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso, neste dia, você vai experimentar esta liberação sobre a tua vida. Mas eu sempre gosto das minhas ministrações colocar o que te impede, quais as consequências da queda, para depois te dar a porção de receber, de como fazer, de como vencer o inimigo. Se você me acompanha, você sempre vai ver que eu faço desta maneira, te dando sempre como o diabo tenta atacar, a maneira que ele quer obstruir, bloquear, romper, tirar, e a maneira que você se posiciona para vencer tudo isso. E é por isso que as consequências dessa queda, que está lá em Romanos capítulo 1, 28 a 32, depois você vai ver lá, faz com que o homem passe a agir de um modo reprovável, cometendo todo tipo de malignidade. Isso são consequências da queda do homem. Mas essas consequências, elas se desdobram. A primeira consequência disso é o distanciamento de Deus por causa do pecado. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Gênesis 3:23. Primeira consequência, lançou fora da presença, lançou fora, de estar ao lado do nosso Deus. Segunda consequência, dá acesso à parte do nosso inimigo, você sabe o nome dele, no seu coração. Encher você de sentimento de inveja, despertando ódio, despertando vingança e tudo mais, que são coisas que acontecem na vida de um ser humano sem Cristo. Gênesis 4:8 mostra exatamente o que aconteceu com Caim, quando desejou e matou o seu irmão Abel, o sentimento que estava nele. Consequência do distanciamento de Deus. Terceira consequência para a meditação: corrupção moral, que leva você a praticar todo tipo de perversão, todo tipo de mal. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6:5. E daquele homem para os dias de hoje piorou, aumentou. Até a volta de Jesus vai piorar a condição do homem que se afasta da presença de Deus. A quarta consequência: o homem se torna arrogante, orgulhoso, que levam a achar que eles não precisam mais de Deus. E você está vendo aí, através da tecnologia, através da mentoria, através de gestões aí, as pessoas falando: você pode, diz para você, faz essa oração. Se não tiver Deus, nada disso é possível. E quem conquista através desse tipo de mecanismo,
pode ter certeza que estão muito longe de Deus e não terá a vida eterna, né? Não estou julgando, mas estou mostrando fatos que afastam essas pessoas da presença do Senhor. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre o topo dela chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Gênesis 11:4. Torre de Babel, orgulhosos e arrogantes. Mas quando você vê todas essas consequências, aí você começa a receber, e você vai receber neste dia, neste sábado, esta unção. Glórias seja dadas ao Senhor, a unção de ser aquilo que Deus te criou. Então você vai resgatar o plano original da criação de Deus, a liberação da personalidade de um Deus vivo e poderoso, o ser que Deus criou. Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 19, versículo 21. Através de Jesus, essa possibilidade do novo nascimento fez com que você andasse em novidade de vida, conforme Romanos capítulo 6, versículo 4. E o que isso traz? O que traz você ter a personalização do próprio Deus que te criou a sua imagem. Traz a eleição de fazer você viver em comunhão íntima com Ele. Se você tem a personalidade dele, se você tem o caráter dele, você vai estar vivendo agora Cristo Jesus, que antes estava longe, agora você está aproximado por causa do sangue de Cristo. Amém? Isso é uma ação quando você retoma e você vê a bênção de Deus para ter essa personalidade do Cristo novamente, daquele que te criou. Satanás tentou te humilhar, mas acabou o quê? Esse tempo.